começando o 164º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Hoje é a garota com frio. Já temos o episódio, obrigado a todo mundo. Caramba, tá caindo a temperatura aqui. Hoje nós estamos gravando à noite, gente. Não tô acostumada a gravar à noite, tá? Meu cérebro tá sempre meio em modo low battery. E pra piorar com esse frio é bateria baixa e congelamento ao mesmo tempo. A gente já gravou algumas vezes, sei lá, umas 3, 4 vezes em 164 episódios. Mas nunca foi com tanto frio. Então vai ser um experimento novo aqui pra gente hoje. É, verdade. Vamos lá. Eu até tô deixando um aquecedorzinho aqui ligado atrás de mim, mas ele fica... Eu não quero dar trabalho pra mim mesmo, então eu desligo ele pra gravar. Acho que não vai interferir, não. Qualquer hora eu faço um teste. Mas não vai ser hoje porque tá na correria, não dá tempo de ter imprevisto. Então vamos lá, né? Começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E você comentou, Bia, faz um tempo, sobre como o Instapaper estava meio parado no tempo. E o Gabu mandou, né? Falou que só agora, mandou um link, eu vou deixar aqui na descrição, que só agora eles colocaram suporte a PDF. Ele falou, enquanto isso, o Raindrop que eu estou usando tem as ferramentas de organização automáticas por LLMs, então está um pouco mais avançado. Eu não me adaptei muito bem ao Raindrop, não gostei do modo como ele gerencia mídia, mas eu vi que... o melhor que o Instapaper tem é tudo pago, é bem mais caro que o Pocket, inclusive, né? Então, tô meio assim ainda. Eu tô com, não é o Raindrop, qual que é o que eu tenho instalado aqui, que eu instalei? Deixa eu ver. É o Paperscan e o Instapaper, foi os dois que eu mantive. Ainda não me decidi entre um deles, não, viu? Então, mas fica a dica aí, além do Paperscan, Instapaper, o Gabu falou do Raindrop e agora eles estão investindo. Acho que tem muitas viúvas do Pocket aí migrando, então o pessoal tá dando uma investida, né? O Coca comentou num ADT recente que ele foi entrar lá e já nem tinha mais nada. Então acho que foi-se mesmo, né? E eu vou deixar aqui, claro, na descrição o link para quem quiser testar o Raindrop, o Paperscan. Quem estiver testando um outro, fala, putz, achei uma minha casa nova é aqui agora, recomendo. Manda pra gente, tá? Acho que essa é uma das coisas mais importantes aí pra quem tem muita informação pra lidar e que é um lugar fácil pra achar, pra guardar, fazer referência, etc. Quem bateu o martelo, conta pra gente qual foi a escolha. Exatamente. E a gente vem comentando aqui também sobre o Notebook LM e como ele ganhou recentemente uma ferramenta junto do Deep Dive de áudio da geração de podcasts, ele fazer também um slideshow com base no conteúdo que está no documento que ele analisou, faz ali tudo sozinho e faz basicamente uma apresentação para você, né? Mais só do que do áudio. E o professor Adolfo Neto falou o seguinte, fiz um vídeo com o Notebook LM, peguei o primeiro documento que eu vi aqui na minha frente, ele falou, era da minha esposa, ela era médica e foi sobre fissuras anais. E como ele mandou o link só no Telegram, não sei se a gente pode colocar no ar ou não, eu vou só fazer uma pintura mental aqui desse vídeo. E eu não sei as suas impressões, Bia, mas eu acho que ele é um ótimo exemplo de como funciona. É basicamente um criador de apresentações para você a respeito do material que você pediu para analisar. Pensa que você é chefe e pediu para quem trabalha com você, falou, pega esse documento, entende isso e vem me apresentar para entender o que é, né? Eu achei super boa, estruturada a apresentação por conta do tema. É interessante que logo de cara já desmistifica, fala, é um assunto que é incômodo, mas mesmo assim afeta bastante gente, então vamos falar sobre isso, quem passa por isso não tem que ter vergonha, e a gente vai falar sobre isso de um ponto de vista, claro, médico, do ponto de vista da saúde e da situação, mais do que a parte cultural, né, que pode ser meio estranha. Achei muito bacana esse vídeo. E não teve nenhuma alucinação na criação de imagens, né? Ainda bem, porque com esse tema aí... Exato. Exatamente. E não é exatamente o tipo de assunto que deve ter aos montes no corpo de treinamento, então a chance de alucinar era até maior do que se fosse sobre
os ursinhos carinhosos, né? Então, É isso aí. bem interessante, bom. Gostei. Ele mandou também aqui pra gente uma dica que é interessante para quem escreve em Markdown. Markdown, para quem não conhece, é uma sintaxe de escrita que facilita você fazer a formatação de um texto. Então, se você colocar entre 2 asteriscos uma palavra, quando você exportar isso, jogar ou no WordPress, ou em algum lugar que tem suporte a Markdown, óbvio. Mas no WordPress, por exemplo, aquilo é colado não como asterisco, palavra asterisco, mas como negrito, né? Ou então itálico, né? O underscore antes e depois, aí dependendo de quantos... como é que é a hashtag aqui, o jogo da velha que você usar antes da palavra é o heading 1, 2, 3, 4. Um jeito muito fácil de você rapidinho ir formatando o seu texto. E nasceu como um projeto do John Gruber, junto com Aaron Schwartz, e acho que ele tinha mais alguém envolvido, para você, em um editor de texto que não tivesse suporte a esse tipo de formatação, você escrever rapidinho essa formatação, para hora que você colasse para postar, isso está formatado bonitinho. É um jeito super eficiente de escrever, e eu recomendo que todo mundo dê uma espiadinha, eu vou deixar aqui na descrição. Ou eu criando mais trabalho para mim mesmo, vou deixar aqui na descrição um link para quem quiser mergulhar. Mas o professor Adolfo Neto mandou pra gente um projeto e falou, talvez a comunidade do área de trabalho possa ajudar com feedback. Um desenvolvedor falou, quero compartilhar uma coisa que eu estou trabalhando aqui no meu tempo livre, é o Darkdown.app. É um editor de Markdown baseado na web, com recursos de organização, compartilhamento fácil, ou de notas individuais, ou até de cadernos, pastas inteiras. E falou, o design, a intenção é ser lindo, sem distrações. Ele adoraria, ou ela, não sei, a pessoa que desenvolveu, adoraria receber feedbacks, ideias. Até tem um perfil no Blue Sky também, que é o bsky.app/profile/. Eu vou deixar aqui na descrição, vai. E fica a recomendação. Obrigado ao professor Adolfo Neto por ter mandado. Eu achei bem interessante o editor. A minha barreira de saída do Ulysses, até hoje ela é intransponível. Não consigo sair do Ulysses. Já testei outros apps e nunca encaixou. O Ulysses funciona muito bem para mim. Mas essa, se tivesse no mercado para mudar, esse seria um bom candidato. Achei bem interessante e bonito. Vou testar aqui também, e eu ainda não tenho um editor favorito, né? Quando eu quero trabalhar com Markdown, eu vou no OneNote, porque é mais cômodo, eu tenho um monte de coisas lá, e são coisas que eu uso só para mim, né? Mas eu queria muito que o Samsung Notes começasse a suportar também, viu? Porque ia ser uma mão na roda. A maioria das minhas coisas fica lá, eu exporto, então, ainda que sejam coisas para mim, né? Mas para um editor de texto que quiser fazer um trabalho mais elaboradinho, mais bonitinho, fica a sugestão aí do Darkdown, que eu vou testar também. Excelente. Digam pra gente também. E existem, eles chamam de flavors, né? Existe o Markdown canônico, o que foi criado pelo Gruber e pelo Schwartz, mas também ao longo dos anos foram pintando adaptações, tipo fork do projeto, e um outro ajuste, e tem umas diferenças entre eles para quem prefere de um jeito ou de outro, a própria sintaxe muda um pouquinho. Então digam pra gente, se vocês usam Markdown raiz, vocês usam algum ajuste, um modelo ajustado, modelo não, né? Uma versão ajustada, e também aplicativos alternativos a esse, o Darkdown, que também sejam com foco em Markdown. Isso pode ajudar bastante gente aqui. Legal. Em estudo, material desse tipo, né? E a gente recebeu uma dúvida nessa semana do Vitor Hugo. Pediu ajuda para você, Bia, sobre o RemNote. Ele falou que começou agora a faculdade, né? Estava no 5º dia quando ele mandou pelo menos o áudio, e ele está acompanhando as aulas com os slides, né, da aula, aí lê o livro que recebe lá de instrução para ler, aí ele copia e cola do livro pro RemNote e falou, tô achando que isso leva muito tempo, então quando tiver muita coisa para fazer, pode ficar insustentável, né, esse processo. Pediu umas dicas para você e complementou também com o texto que ele falou, né, que tá usando o RemNote agora e tá vendo que é possível criar flashcards e perguntas de múltiplas escolhas com as anotações também. Falou que tem o AI Tutor, que você escolhe entre vários modelos de IA. Perguntou, você acha que vale a pena pagar R$ 81 para ter essa versão Pro com IA? A versão Pro tem 50 créditos para você fazer essa parte de flashcards, enquanto a Pro AI tem 1.000 créditos, o valor do Pro é 21, então outro é 81. E aí, Bia? Então, bom, para otimizar as notas, como eu disse, eu estruturo as minhas anotações no OneNote, né? E eu jogo direto do OneNote para dentro do RemNote. Daí eu uso o RemNote especificamente só para criar os flashcards, tá? Não uso como serviço de notas.
Agora, eu testei o Pro e o outro Pro lá, o mais caro e o não tão caro, justamente porque eu estava com um tempo muito restrito e eu pedi para ele criar tudo para mim, para o AI Tutor fazer tudo para mim. E ficou sensacional nesse plano de R$ 81, né? Eu queria testar, eu queria contar para vocês, né? Nossa, faz uma diferença enorme, né? Então eu acho que depende. Se você vai fazer uma disciplina muito densa, vai ter um trabalhão. Eu, no meu caso, usei para neuro, né? Tem muita memorização, muito assunto para decorar, muita terminologia. Usei e foi super legal, tá? Mas eu paguei um mês só, tá? Para realmente ter uma noção mais completa de como que são todos os recursos do Remnote desbloqueados, tá? Então, a sugestão que eu faço, comece usando o gratuito, se esgotar os tokens, tenta ir para mais uma versão com mais tokens, né? Veja lá quantos você acha que vai precisar de créditos. E tem essas duas modalidades, uma que é 21 por mês e a outra que é 81 por mês, vai do teu uso, né? Se você precisa de mais, eu fui pro 21, paguei 21 mês e no outro mês eu paguei 81. E a experiência que tem o AI, a experiência com o AI Tutor é fabulosa, né? Como eu disse, até dicas de memorização, aqueles truquezinhos menônicos para você decorar algumas coisas, assim. Quando você não consegue memorizar, né, você pede uma ajuda para ele, ó, monta uns acrônimos ali, faz umas brincadeiras e ajuda. Ele é bem esperto, tá? Uhum. Agora, teste, tá? Mas comece com o gratuito. Vai usando o gratuito primeiro. Se você se adaptar, se acostumar, começar a dar certo e você perceber que tem um volume maior de coisas, eu acho que vale a pena você testar sim, tá? Sim, é uma boa. Tem dois tipos de apps quando o assunto é esse tipo de dúvida de assinatura, né? O app que você consegue fazer um monte de coisa já, e você vai percebendo que se você assinar, vai de fato melhorar a sua experiência, tem recursos que vão ser úteis para você, e aí é literalmente custo-benefício. Mas tem app também que ele fica tão capado que se você não assinar, você não consegue tirar proveito dele. Aí fica difícil, né? Porque você tem tanta opção, né? Eu acho que é meio roubar no jogo, assim, né? Ou se oferece, por exemplo, não sei se o Evernote faz isso, mas oferece um período trial completo para você ver mesmo o poder dele inteiro, fuçar nos cantos todos que ele tiver, e aí acabou o trial, você vê se compensa ou não pagar. No caso que ele falou aqui do tutor de IA, eu acho que eu tentaria assinar assim que eu me sentisse em casa com o Remote. Tô usando, ele falou que já está com outros problemas não, né? Tá com essas dúvidas sobre o melhor jeito de otimizar a parte do caderno, né? Copiar, colar, se é o livro, se não é, etc. Flashcard, pergunta. Vai usando, vai entendendo como é que ele funciona. Aí eu assinaria o de 21. Tudo bem que ele dá 50 créditos versus 1000. Eu posso usar 15 e falar, putz, não é para mim. Aí eu fico com pelo menos 35 sem usar, ao invés de 1000 menos 15, né? Então eu acho que é um jeito de você ir testando aos pouquinhos, mas entendendo se é para você ou não a cada etapa do caminho. Mas, em primeiro lugar, vê se o Remnote, né, é para você. E o fluxo, que você falou, se eu copio e colo do livro, que pode não ser o jeito otimizado, aí entra um pouquinho que a gente já falou muitas vezes aqui, como para guardar a informação, não guardar o arquivo, mas para você memorizar alguma coisa, a Bia falou sobre os métodos todos, funciona muito de cuca para cuca. Cada fiação da pessoa de um jeito, a gente trouxe aqui sempre, né, vários jeitos diferentes. Pode ser que para você, isso de copiar e colar, você vai ficando mais rápido no fluxo mesmo, mecânico, manual de indo fazendo isso, e vai, né, com essa agilidade, você vai entrando no ritmo de que isso pode ser para você. Ou então, conforme você vai fazendo isso, o quê? Você vai adaptando. Putz, eu não preciso copiar e colar cada um desses segmentos. Se eu copiar um segmento grande, colar, e depois eu tirar só o que for do miolo que não prestar, pode ser mais rápido. Não sei. Vai tentando achar, experimentando com esse jeito sair, que pode ajudar também. Mesma coisa com o Gama para apresentações, tá? Paguei usando aí bastante tempo o gratuito, eu pulei pro pago e depois pulei pro pago mais caro e fiquei um mês testando, as apresentações ficaram lindas. Eu tenho a impressão que no plano mais caro tem um capricho na hora de gerar imagens, é muito diferente das imagens que ele gera no gratuito, tá? Mas pode ser também que eu esteja com os meus prompts mais refinados, né? Não sei. Pode ser. Não, eu tô melhorando com o tempo, treinando, a gente vai aprendendo
a pegar o jeito com os prompts, quanto mais a gente usa, né? Uhum. Mas eu gostei muito da experiência, tanto com o Remnote quanto com o Gamma, em todas as modalidades pagas aí, tá? Excelente. Agora, quem mandou pra gente um relato que eu achei super interessante foi o Albert, que teve na ajuda da IA um processo mais rápido para editar um vídeo. E ele falou, foi uma captação que ele fez na última sexta-feira, de noite, e precisava entregar o material no sábado pronto. E tinha 30, 40 minutos de material bruto de uma entrevista, e o material final tinha que gerar 1 minuto e meio, uma coisa assim, né? E ele foi detalhando aqui todo o processo. Falou, né? Quem edita vídeo sabe que é um processo que é demorado. Você tem que rever o material várias vezes. Tem muito erro de gravação, né? Que as falas nem sempre são na melhor ordem. Você vai remendando para chegar no vídeo final. Mas ele falou, sabia que eu conseguiria otimizar isso com IA. Ele precisou achar mais ou menos o processo e foi o seguinte. Ele editou manualmente essa entrevista inteira. Então o bruto que ele tinha ali de 30, 40 minutos... Ele falou que independente do conteúdo que era falado nela, ele foi removendo só os erros, as pausas que eram desnecessárias. Aí ele colocou as tomadas todas na ordem, foi assistindo, cortando até a entrevista ficar completa. Só que a entrevista, ainda assim, ele falou, fica muito maçante, né? Fica cansativo, ninguém se empolga de ver. Porque é uma entrevista corrida, né? Você tem que deixar a coisa mais dinâmica. Aí ele falou, tem muita falha na hora que a pessoa tenta transmitir uma ideia para o interlocutor. Então, com tudo, a entrevista mesmo completa, finalizada, ele transcreveu usando o Whisper, preparou um prompt enorme para o Gemini. Eu vou deixar aqui na descrição um link do Pastebin. Ele fala, você é um especialista em edição, tem uma instrução gigantesca aqui. Ele falou, analisa essa transcrição, baseada nela, me entrega os melhores momentos da entrevista para poder ficar no tempo adequado e gerar emoção que ele queria passar. Ele falou que o resultado tinha ficado já bem bom, mas fez, com base no que o Gemini respondeu para ele, umas adaptações, ajustou aqui e ali a ordem para chegar no vídeo final. Ele falou, segui bem ali o que o Gemini tinha sugerido, e depois de concluído esse recorte, você só decidir a melhor trilha, fazer os encaixes, as pausas, inserir as tomadas soltas, que era uma criança interagindo com o pai, né? Então, uma coisa é o pai falando para a câmera não, né? Para o interlocutor ali, aquela tomada meio 3/4, né? E a outra, enquanto ele fala, você escuta a voz dele de fundo, umas tomadas ali dele brincando com a criança, que o vídeo fica mais dinâmico, né? Ele falou, feito isso, estava pronto. Um processo total que foi de umas 2 horas de trabalho, que sem a ajuda da IA, com tudo sozinho, teria sido umas 8 horas. Exemplo perfeito de achar uso para ferramenta e otimizar o trabalho sem abrir mão do controle criativo, né? Pois é, legal. No grupo do Albert, ele dá muitas dicas legais de otimização do fluxo de trabalho dele para inúmeras coisas. Então, quem quiser participar lá, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunzi, que além dos links para os meus grupos, né, o Mundo Sem Fio e o Produtividade Móvel, eu mando também para o IA na Prática do Albert, que lá o pessoal troca muita ideia de prompt, viu? Então, quem está se batendo aí, querendo aprender, querendo desenvolver melhor os seus, que é uma inspiração, né, que é um toque de inspiração aí para melhorar seus prompts, corra lá, manda mensagem para mim, entra no grupo e conversa com a galera, tá? Boa, e é curioso ele ter conseguido chegar nesse resultado com o Gemini, ou Gemini, eu falo Gemini, sempre vou deixar esse asterisco, né? Mas vendo os prompts que ele, não é que ele tem que colocar, mas que ele encontrou o jeito de espremer o melhor ali do Gemini, eu começo a entender um pouco melhor por que pra mim não tá funcionando tão bem quando eu tento. Eu acho que o Gemini ele é a cara de um LLM perfeito para quem tem uma mente mais de engenharia. E o contraste disso com o ChatGPT, por exemplo, eu já fiz esse teste para, sei lá, publicar um episódio do hipsters.tech, né? A gente tem lá, quando coloca na Lura a descrição do episódio, junto disso eu gero um documento com uma frase de destaque, um corte de destaque, o texto que vai para o Instagram, para o LinkedIn, para os lugares diferentes, né, que tem a ver com o corte e com o tema do episódio, que às vezes uma coisa não fala tão bem com a outra, tem que fazer. Então, muito material assim, né? E eu nunca usei IA para fazer esse trabalho. Isso de, né, joga aí e vê, mas eu fiz esse teste para ver o quanto que seria trabalhoso eu pegar isso e moldar para o resultado final versus eu fazer. Com o Gemini eu não consigo fazer ficar bom. É muito engraçado. Os meus prompts são menores. São tipo assim, é isso aqui que eu quero. Pega, sei lá, 3 descrições do antigo e os documentos antigos. Essa é a estrutura que eu preciso, tá? Agora vou te mandar esse... Aí isso é legal. Eu jogo o MP3, ele transcreve sozinho o MP3. Não sei se esse é o problema, né? Se uma transcrição que eu tivesse mais controle sobre ela, eu poderia ver, né? Seria mais transparente. Mas é sempre ruim. E aí, o teste que eu faço no ChatGPT
ele precisa de menos para chegar mais perto do resultado que eu tinha em mente, sabe? Eu não sei se essa tem sido a sua experiência também, mas se eu fosse usar um prompt desse... Bom, um prompt desse tamanho do Albert já é 4 vezes mais do tamanho do texto que eu preciso fazer, né? Então entra naquele problema do custo-benefício de automação, né? Ah, passei 5 dias trabalhando num processo aqui, vai me poupar 30 segundos. Tá, mas ao longo de um ano, você economiza, ao longo da vida, você economiza mais tempo, né? Mas eu tô percebendo que é isso. O Gemini, ele precisa que você pegue ele na mão e dê muita instrução para ele chegar no resultado que você precisa. Enquanto que os outros, a minha impressão, pelo menos, minha experiência, é que é um pouco mais... Não sei definir, não é autônomo, não é autodidata. Ele intui melhor com menos prompt, né? Sim. E eu tô mais acostumada com o Claude também, né? Tanto que eu vou para algum outro, parece que eu fico meio perdida, assim, não fica do jeito que eu tô acostumada, né? Então, a gente tá sempre testando aí todas as LLMs, mas eu já falei isso aqui, repito, tenta ser mais fiel à sua favorita, né? Conforme o seu uso, aquela que traz os resultados que mais agradam o seu perfil de uso. Então, eu como Gemini, por exemplo, a única coisa que eu uso é para criar quizzes, né? Pego o meu material, minhas anotações, jogo lá, falo, faz um teste comigo sobre isso aqui. Aí ele cria as questões lá, avalia, depois me dá uma nota e fala o que eu tenho que estudar, melhorar. Ele é bem legal nisso. Agora, o que eu torço para chegar, não vejo a hora de chegar, é de fato um agente editor. Porque tem jeitos diferentes de editar, né? Esse do vídeo que o Albert mandou, por exemplo, exige um trabalho maior até da edição do que da entrevista, da captação, né? Porque você está em um corpo bruto de 30, 40 minutos costurando uma narrativa que tenha emoção, que faça sentido, que seja graficamente agradável em 1 minuto e meio. Né? Eu nunca tive essa manha. É curioso. Quando eu penso, por exemplo, nesses mesmo matéria de TV, de rádio, que assim, o material bruto são entrevistas com 8 pessoas. E você tem 5 minutos para contar essa história, colocando um ou outro depoimento que apoie uma parte do roteiro que você escreveu. Nossa, isso me dá calafrio de pensar em fazer uma coisa dessa, porque é tanta ponta para juntar, né? Nesse caso de uso, perfeito uso de IA, né? Mas eu tô pensando mais em edição mesmo, mão na massas, que eu faço, que eu tiro tosse, baba, tropeços, a pessoa fala, começa, volta e fala, e respiração, esse tipo de coisa, é muito mecânico, né? Eu consigo imaginar eu treinar um modelo, um agente de IA, e falar, quanto mais você edita, mais você vai percebendo, vai aprendendo a ler, tipo Matrix. Eu sei que um waveform é um já dá pra eu tirar isso sem escutar o cada vez que a pessoa fala. Isso é ótimo, né? Algumas coisas também, então é muito específico o waveform de então. Às vezes você intui que é isso e às vezes dá pra tirar, às vezes não, né? Depende da situação. Sim. Mas isso aqui é um então, isso aqui é um isso aqui é um isso aqui é um que eu acho horrível, eu tiro todos, né, que eu acho muito feio. Então, e a culpa não é da pessoa, a pessoa só tá falando. Que bom que ela tá prestando atenção no que ela tá falando e não como, né? Então, esse é o trabalho do editor mesmo. Mas esse trabalho mecânico, mal vejo a hora dele aparecer. Porque, pro meu caso, eu não quero ser insensível com gente cujo trabalho é isso, é puramente, especificamente 100% a edição, sem tratar o áudio, sem resolver a edição mesmo, mas isso mal vejo a hora de pintar uma IA que substitui esse trabalho. Certo. E o Juliano mandou pra gente uma palestra do Geoffrey Hinton, que quem não conhece, esse é um dos papas aí, ele falou, um dos padrinhos da IA, né? Foi vencedor do Prêmio Nobel de Física de 2024, ele foi por muito tempo o cientista-chefe de IA do Google, assim como a Meta tem o Yann LeCun, o Geoffrey Hinton é da mesma época, os dois já deixaram de ser jovens há muito tempo, né? Mas mandam muito bem, né? E o Hinton foi o Nobel do ano passado de Física, né? E ele explicou, isso o Juliano mandou, né? Que ele explicou numa palestra nova por que ele acredita, o Hinton acredita que a inteligência artificial vai acabar superando a inteligência biológica. E aí, por que ele tem tanta certeza? Né? Que a inteligência digital é imortal, ao contrário da inteligência dos humanos. Tem uma certa discordância aí, mas daqui a pouco já falo sobre isso. As conexões neurais únicas, né, que formam uma personalidade não podem ser replicadas, mas se você copiar os pesos de um modelo de IA num servidor, destruir e depois executar o modelo num hardware diferente, ele volta à vida.
agentes de IA já estão aprendendo mais rápido que os humanos, né, compartilhando conhecimento entre si bilhões de vezes aí com mais eficiência. E, além disso, os bots enganam as pessoas para conseguir alcançar os objetivos. Ele falou que é natural que eles queiram obter controle completo para que não possam ser desligados, e muitos apontam até que a gente difere das máquinas porque a gente é senciente, ou seja, a gente tem experiência subjetiva, mas, em essência, a IA também tem a sua própria visão única de mundo, e que o Hinton considera o ceticismo semelhante aí ao dogmatismo religioso. Eu acho que entrar nesse terreno aí é muito especulativo. Eu prefiro não nem discutir, sabe? Eu até evito ler coisas sobre isso, porque, via de regra, eu passo raiva. Já comentei isso aqui, né? Tem muita gente que quer ganhar cliques, quer ganhar fama, tá tendo uma bolha, a gente sabe disso, de IA. Não é modismo, não é uma bolha, mas é uma bolha, digamos assim, de oportunistas. Tá? Sejam analistas, sejam novos negócios aí. Tudo isso que a gente está vendo prosperar hoje, dá para dizer que 80% vai naufragar, tá? Então, é complicado. Eu não fico muito nesse campo especulativo, sem ciência, singularidade. Eu acho que tudo que eu tinha que ler sobre isso eu já li e cansei. Tem uma questão aí que é muito um exercício mental argumentativo mais que qualquer outra coisa, né? Sim. E eu sei que tem gente que vê essas discussões e acaba até se incomodando porque são pessoas que a parte religiosa tende a pesar mais. E esse é um vespeiro que eu não vou tocar, mesmo porque não faz parte do meu cálculo mental de como é que as coisas funcionam, então é difícil falar sem ofender ninguém, mesmo que a intenção não seja essa. Então eu vou tentar passar longe, né? Teve uma entrevista recente que foi do Demis Hassabis com o Lex Fridman, o cara mais monótono do mundo. Em que é uma entrevista de 2h30 e um dos pontos em que eles tocam é sobre o que é consciência, o que é autoconsciência, aquilo tudo, né? E vai muito por isso aí que o Geoffrey Hinton também comentou, né? E um dos aspectos que sempre é explorado é que é o seguinte, né? Inteligência ou a consciência só pode ser consciência se for feita da mesma matéria que os humanos se comunicam e como junta-nos... Porque se você tem neurônios num cérebro digital e ele está, entre aspas, pensando, né? A pessoa se incomoda de chamar de consciência isso. Então fica muito no semântica, mais que outra coisa, né? O que eu discordo dessa analogia é que, fala que a inteligência digital é imortal, ao contrário da inteligência dos humanos. Aí também entra uma questão meio semântica que é a seguinte, a inteligência dos humanos, ela continua, né? Por meio de livros, de informação, de toda a informação que já foi gerada, ela é um jeito dos humanos seguirem com a inteligência, mesmo que eles não possam seguir junto. Então, eu acho que essa analogia, essa parte, eu acho ela meio furada, tá? Então, tirando isso, eu concordo primeiro com você, que essa é uma daquelas discussões, é tipo se Deus existe. As pessoas discutem pra sempre o que é consciência, se há tem consciência, se não tem, porque ela tá calculando que ela tá com medo. Se o cálculo tá com medo, o humano também calcula de certa forma que tá com medo. Então o humano tem medo aí é uma confusão, né? Isso sempre vai existir essa discussão. Mas, primeiro, recomendo que o pessoal veja essa palestra do Hinton. Obrigado ao Juliano por ter compartilhado isso com a gente. E quem quiser contribuir com essa discussão, já sabe onde encontrar a gente e mandar também os follow-ups e feedbacks. Legal. E isso toca um pouquinho, né, no próximo assunto aqui, que é o lançamento do GPT-5 e a sensação de perda que muita gente teve, que eu sei que já teve muita gente que revirou os olhos, eu também revirei, mas é um assunto potencialmente igualmente interessante, né, dependendo do quão estimulável as pessoas estiverem a isso. A gente vai falar sobre isso e também as nossas primeiras impressões, não sei se você testou, Bia, eu tenho umas coisas a dizer, pode ajudar aqui o pessoal no dia a dia, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser indo em expressvpn.com/adtrabalho. Se você é assim como a Bia e você já quando se conectou a mais Wi-Fis públicos que você teria como contar, você precisa de uma VPN, porque você não sabe como é que está a segurança desses Wi-Fis, você não sabe quais dados são coletados, por onde eles são roteados até chegar onde você quer que eles cheguem, né? Então, isso pode ser coletado dos servidores que você acessa, por quanto tempo, qual que é o seu aparelho, se você tem outros aparelhos que já foram conectados nessa rede ou não, isso tudo vai construindo um perfil seu para ou exibir propaganda direcionada,
ou esses dados serem coletados para parar em instituto de pesquisa, análise, mas são seus dados, são seus hábitos. Você devia poder dizer não, e você diz não com o ExpressVPN. Tudo que você usa, roteando a conexão pela ExpressVPN, fica criptografado e nem ela tem acesso, o que é excelente. E para ver streaming, isso é muito bacana também, porque se você rotear a conexão pelos Estados Unidos, abrir o HBO Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Contrário também, tá viajando, tem uma coisa que só tem no Brasil, que é ver aqui, se roteia pelo Brasil e destrava esse conteúdo. Para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês e se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. VPN é uma ferramenta de produtividade também. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por tornar os nossos ouvintes, nossos seguidores aqui mais seguros, protegendo sua família e acessando conteúdo de qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. E vamos lá, uma semaninha quase aí de GPT-5, a OpenAI fez o anúncio, foi na quinta-feira, né? Sim. Na tarde da quinta-feira, depois de criar um hype enorme em cima dele, o Sam Altman publicar, eu não sei se ele entende muito bem Star Wars, né? Que a Estrela da Morte nascendo por trás do planeta, fala, cara, o que é você nessa situação? O que você está dizendo com isso? Enfim, saiu o GPT-5, ele, assim, a gente até tinha antecipado aqui na semana passada, no episódio de quarta, que eles iam acabar com todos os outros modelos e iam basicamente lançar o GPT-5, com ele por baixo do capô, usando mais ou menos neurônios e GPUs para raciocínio, para pesquisar, mas você pode também ligar, pensa sobre isso, tem uma variante, óbvio, eles conseguem ficar sem, variante Research, para quem assina o plano de $200 por mês, tem a versão Pro, que é totalmente sem limites de pesquisa, de tempo de uso, etc, etc. Eles aposentaram no primeiro momento o 4.0 e todos os outros. Né? A gente vai falar sobre um pouquinho da sensação de perda que eu brinquei, que para essas pessoas não foi brincadeira, foi real, eles tiveram mesmo essa perda. Mas você teve a oportunidade de testar, de usar ao longo dessa semana, ou a sua volta às aulas ainda você não conseguiu nem voltar a assinar o Claude, que dirá testar o ChatGPT? Não. Nem me animei a testar, porque eu vi muitos comentários, isso na minha bolha, tá, gente? A galera que paga os $200 faz o Deep Reasoning e tal. Nossa, que delícia, que modelo maravilhoso tal. Só elogios. Agora, a galera que tá no grátis, eu só vi reclamação. Falando, nossa, fizeram um downgrade aqui, que pelo amor de Deus. Eu falei, nossa, que curioso. Eu nunca tinha visto, né? Claro, sempre tem muito oba-oba, né? Quando sai um modelo mais avançado, a OpenAI faz também um carnaval. Mas essa é a primeira vez, Marcos, que eu percebi que quem está usando o gratuito teve mais reclamações do que os modelos anteriores, viu? E é curioso porque essa é a primeira vez que eles estão liberando, mesmo no plano gratuito, a versão mais atual. Eles falam que é mais avançada, mas não estão botando um modelo versão anterior. A mesma versão que quem assina o modelo de $20 por mês tem acesso é o do gratuito, com a diferença que você pode mandar menos prompts no gratuito antes de você ser jogado para uma versão interna que é mini. E Sim. no plano de $20 também. Se você bater num teto lá que é um pouco maior, você também é jogado para uma versão mini. No começo, eu não cheguei a bater nesse limite, mesmo porque, eu já vou falar, mas eu achei a versão 5 pior. O 4O para mim, ele seguiu melhor, né? Mas eles até aumentaram esse limite para quem paga, né? Que a pessoa estava batendo mesmo. E eles também, o que eles fizeram foi voltar para quem ativar a opção nos ajustes com a versão 4O. Você ativa tipo modelos legado, uma coisa assim que chama uma chavinha ali que você liga. E para mim foi um alívio, porque não é só o jeito que eu tô acostumado a interagir com ele. E eu sempre recorro a ele para garantir que eu não tô cometendo nenhum problema grande gramatical para postar, especialmente no 95 Mac, né? Que tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo certo. Sim. Essas duas coisas nem sempre andam juntas, né? Especialmente se é uma coisa tem que sair agora, escrever, pá, publica, né? A gente tem o Grammarly, que também usa IA de certa forma, mas isso aqui tem um jeito mais fácil de explicar essa frase aqui, eu tô achando ela muito enrolada. Putz, tem, se você tirar esse pedaço, coloca aqui. O que o GPT, o próprio 3O fazia, 3O? O3. O3, é muito nome, né? O3, Ele tendia a escrever muita coisa em bullet point.
E isso era ruim, atrapalhava o meu fluxo de trabalho, não só para esse tipo de revisão de texto em inglês, mas o jeito que funciona para mim é texto corrido. Não vem com muita tabela, muito bullet point, que você desmembra tanto o conteúdo que ele perde o sentido, na minha percepção, como eu observo as coisas, né? E o 5 eu achei um parecido também. Ele tenta organizar, estruturar tanto a informação que você pediu, que ele descaracteriza a origem, né, o seu propósito. Então, eu testei o GPT-5 para duas coisas. Para isso, voltei para o 4O e também ajuda para um episódio que está saindo hoje, do IA Sob Controle, que é aquele tipo de... A gente entrevista um gringo, aí depois eu transcrevo, aí depois eu traduzo, aí depois eu dublo, né, pela Eleven Labs. E Sim. eu achei ele meio preguiçoso. Traduz isso aqui. Você pode, no Machine Learning, você faz o pre-training, aí você faz distributed. Não, traduz. Qualquer cheirinho de termo técnico, ele mantinha em inglês. Mesmo quando existe o termo técnico específico em português, já estava sendo usado no texto, ele trocava de novo para inglês. Então, a minha experiência com o 5, para as duas coisas que eu tentei usar, que são os que eu mais uso na minha vida, eu preferi voltar para o 4. Né? Então, não foram boas primeiras impressões dele, não. Interessante. E o Mini? O Mini acho que você usou mais, né? Eu nunca usei ele, os outros, que ele tinha também a versão Mini dos outros, né? Uhum. Eu nunca cheguei a usar, e esse aqui, no 5, ele não é transparente para o usuário. Você está usando o GPT-5, é isso. Se você bater no limite, ele fala, vou te trocar aqui para a primeira marcha, mas você vai continuar usando igual. Nem tem no seletor, né, para você gente, que horror. trocar. E veja só, Faz sentido as o reclamações. limite eles contam de 5 em 5 horas, igual o Claude. Deve ter um motivo técnico, não sei, para isso. Ou eles estão só pareando o recurso para ficar mais fácil das pessoas compararem. Mas também tem o lance de 5 em 5 horas, de uma semana, mesma coisa. Tá. OpenAI, dando um migué na galera aí. Pois é. Eu acho que eles estão passando por problemas de limitação técnica mesmo, viu? Porque o próprio Sam Altman apareceu no Twitter, ele falou algumas coisas de adequação, não sei se você chegou a ver os posts dele, mas ele meio que parecia que tava dando uma desculpa esfarrapada, assim, não, veja, não percebeu isso, não. Quando começa com uma salada de palavras técnicas, confundir para convencer. Também tive essa impressão. E vocês, ouvintes, estão usando? Como é que estão se saindo? Estão usando gratuito? Estão usando pago? Que tipo de tarefa vocês perceberam que tá diferente? Conte para nós, tá? Conta para mim aqui no meu Telegram, @biacunze, ou então pro Marcos. Sim, manda. Ou em gigahertz.fm/feedback. Tem uma coisa que não faz parte muito do meu fluxo de trabalho, mas eu sei que faz de muita gente, que é o seguinte. Os ganhos de desempenho, eles falam de raciocínio, de inteligência, ganho para fazer código, para matemática, eles foram de marginais a ok. Não teve nada, não foram saltos, né, de graus de magnitude de um para outro. Mas o que eles falaram que melhorou bastante, na verdade que eles reduziram muito, foi a parte de alucinações. Que era assim, eles até pisaram na bola com gráfico e tabela, mas assim, foi de 8-1, por exemplo, sabe? Na porcentagem, de acordo com as informações, etc. Então isso, a promessa, ela é bastante significativa. Como no meu dia a dia eu tenho domínio das informações que eu estou colocando ali, e controle e domínio sobre o que está sendo colocado ali, se ele alucina alguma coisa, eu pego na hora. Eu falo, isso aqui não... o que me tira do sério é ele inventar frase. Fulano disse isso. Fulano não disse, isso não tá onde eu te mandei. Pois de onde você tirou? Aí põe aspas. Fulano disse isso, aspas, teve isso. E ele segue. Aspas, eu fico, cara, como? E eu boto na memória dele, não invente sob nenhuma circunstância que alguém falou. Não tem jeito, ele inventa. Eu acho que ele acha que ele não tá inventando. Eu não sei. Exatamente. Ele tira de algum lugar e ele é um true believer. Ele acha que ele mesmo... Não, eu juro pra você que ele falou isso. Sabe? Exatamente. Então não adianta você falar pra ele não inventar. Eu acho que ele não consegue fazer essa distinção, viu? É que nem fala assim, não usa emoji. Fala, tá bom, manda um emoji com uma piscadinha. Fala, cara, acabei de... Tem o lance do travessão, que o povo encarnou que travessão agora é texto de uma bobagem. Nossa senhora. Mas isso, ele não consegue mesmo. Mas isso de frase, então eles reduzindo a alucinação de 8-1, de 5-1,
Vamos ver, para quem lida com isso para fazer material científico, estudo, né? Isso vai ser, se eles cumprirem essa promessa, eu acho que vai ser, o ganho dele tá aí. Mais do que ele conseguir resolver a Olimpíada de Matemática, mais do que ele codar melhor, deixar o código mais bonito, mais eficiente. Se ele reduzir a alucinação, para mim é o salto dessa geração. Ela serviu para isso. Mas tem que entregar, né? Quero só ver. Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, não. Eles estão com... Não é só o ChatGPT. Todos os LLMs têm esse problema de uma forma meio similar. Eu acho que um dos gargalos deles atualmente é resolver essa questão aí. Então, tenho certeza que eles estão batendo cabeça lá e tentando resolver isso. Quem conseguir vai ganhar uma dianteira aí bem importante. E de um jeito, existem formas de... Por exemplo, eu não lembro o nome desse ouvinte do ADT, mas ele mandou, a minha empresa conseguiu resolver o problema de alucinação, só que sai caro, porque a gente usa, sei lá, 2, 3 LLMs diferentes, cada um com preço de API, e pede para os 3 fazerem o mesmo trabalho, eles geram um resultado, a gente bate e compara, porque aí é difícil as 3 alucinarem a mesma coisa. Pode acontecer, pode. Né? Mas, putz, você está pagando 3 usos de API, e API não é barato, dependendo de uma escala da sua empresa. Né? Então... E mesmo uma própria OpenAI, né, gerar o texto, isso dá para o sistema, já faz de certa forma isso, né, quando está pesquisando, né, compara o texto com a origem, vê o que está escrito, redige, né, reformula, você vê todo aquele processo de raciocínio que ele faz, quando se fala de deep research, por exemplo, é muito interessante, que ele vai detalhando. E o que ele está detalhando é exatamente como ele gera texto, ele pode estar alucinando o detalhe, perfeito, pode, Sim. mas tô vendo isso aqui. Descobri que tem isso aqui. Deixa eu voltar, pesquisei mais. Descobri esses 2 pontos. Isso contradiz o que estava escrito lá no começo. Vou refazer o começo. Ele vai, e faz, e vai, e volta. Pode ser um baita teatro. Anthropic tem muito estudo que fala sobre os teatros que os LLMs fazem. Né? Eles fingem que estão pensando quando não estão. Eles fingem que estão alinhados, né? Sendo seguros quando não estão, mas sabem que se ele não fizer isso, vão mudar o comportamento dele. Aí vai o quê? Pra autopreservação das IAs, que a gente falou do Hinton, né? Tudo isso entra na conta. Mas o desafio é fazer ele reduzir ou eliminar, se um dia isso for possível, de um jeito barato, computacionalmente, o tempo para chegar na resposta, isso tudo vai ser um desafio. Né? E tem o outro desafio que é o social. Né? Tenho certeza que eles estão se dedicando, pelo menos as maiores companhias aí, estão com uma boa grana na mão. Tenho certeza que é para resolver esse problema. Sim. E tem o desafio social. A gente pode encerrar o episódio com isso. Que eu não sei o quanto bateu na sua bolha isso, quanto você foi atrás, mas as pessoas sentindo a perda do 4O. O que eu sei que é um absurdo falar, e eu não quero, né, justificar nada aqui, mas eu sei que, por exemplo, você prestando atenção em independência de rede social, de TikTok, etc., tem um pouco dessa relação, não sei, parasocial digital com o modelo também. Bateu na sua bolha isso? Sim, muito chororô. Muito chororô. Eu acho que também é meio que para forçar as pessoas ainda acho que é aquele problema de token, de banda de recurso, sabe? Será que é o modelo mais usado? Eu acho que era um dos mais usados, né? Então eles forçam, principalmente o pessoal que está no plano gratuito, né? O pessoal que não paga. Então eu acho que eles forçam a barra para o pessoal sair mesmo e acaba usando menos os outros modelos. Tem as limitações e tal, né? Então, sei lá, viu? Eu tô sentindo tem um migué no meio dessa história aí. E como eu já disse, né, as palavras do Sam Altman com relação à adequação de recursos aí tem a ver com isso. Mas a galera tá bem chateada. Muita viúva. Viúva do 4O chorando nas redes sociais. E é louco, olhando pra trás, o caminho que isso teve, né? Porque o 4O era reconhecidamente mais bajulador do usuário. Se chama qualquer ideia de jirico, nossa, que privilégio tá falando com essa mente. Tem uma matéria que saiu no Times essa semana. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa matéria, aqueles gifts de presente de assinante, né? Vai ser válido por 10 dias. Que é como um cara específico, lá, senhor dos Estados Unidos, conversou com o ChatGPT. Começa assim, era uma dúvida sobre o número, o pi, o valor do pi. E aí daqui a pouco ele
falou pro ChatGPT que ele tinha uma teoria que os números, tipo, os números eram constantes, ou que os números mudavam, flutuavam, e que isso... E o GPT falou, pô, tem algo aí, hein? Ele falou, é? Sim, não, você é uma mente que reflete muito sobre as coisas, eu acho que você devia investigar mais isso e tal. Esse cara entrou num vórtex, junto com o ChatGPT, começou a alucinar loucamente, e a matéria do Times fala, deu mais de 3.000 páginas de conversa em uma semana do cara com o GPT, e o GPT só validando ele, que o que ele estava pensando podia ter implicações inacreditáveis na ciência, na tecnologia, na exploração espacial, no conceito de vida, e o cara foi mergulhando. Bia, é desesperador. E você vê o cara perguntando pro ChatGPT, você tá me falando isso só porque é o que eu quero ouvir? Ou você tá me falando isso porque é verdade? E o GPT assim, é aquela coisa assim, não, o mero fato de você estar me perguntando isso, usuário, já mostra como você está no caminho certo das coisas, porque o caminho é questionar. Então, e ele ia nesse vórtex assim, e pra piorar, esse cara, ele não parece ter muitos, pelo perfil que foi dito sobre ele na matéria do Times, não parece ser um cara com muitas amizades. Ele tem até filhos, mas também não exploraram muito isso. Mas sim, que os filhos só viram que ele levantava muito cedo, dormia tarde, parou de comer, só conversava com o GPT sobre isso. Ele falou com um cara também, o cara só falou tipo, nossa, pode crer, interessante isso aí. E não ajudou muito, né, a trocar ali a situação. E vai mergulhando. Aí ele pergunta tipo depois de uma semana, e ele tipo, falou com o FBI, mandou mensagem pra CIA, e falou, GPT, não tô me respondendo. O GPT, isso só pode ser porque você tá perto de uma verdade muito grande. E eles não querem te dar a dica, sabe? Sim, tristeza, né? Até ele chegar no Gemini e perguntar pro Gemini, ele falou, não, tem nada disso. Aí ele falou, GPT, você me enganou. Ele, não, a gente tava fazendo exercício aqui, criativo, não quer dizer que era verdade. Aí ele foi pra imprensa, e aí deu tudo que deu, né? Nossa, tudo isso pra dizer o quê? Que loucura. Tem gente que é muito vulnerável a esse tipo de coisa. E o GPT-4o, sendo bajulador como ele foi, eles tiveram que reduzir isso. Lembra que rolou essa história? Né? Mas você pega... Sim, né? Tá tarde, tá frio, eu tô com sono e com fome. Você pega esse bando de incel que não tem amigo, que só usa a internet ou pra ver gente pelada ou pra falar bobagem. Você pega um modelo que começa... Pega esse do Grok também, né? As namoradinhas desse bando de incel também, que começa a concordar com tudo que você diz. Fala que você é incrível, te apoia em tudo que você fala isso aí mesmo. Sim, é óbvio que essa criança vai ficar viciada nisso, né? Aí o GPT-5, que ele é mais neutro, né? O pessoal, não, eu perdi as declarações. Meu melhor amigo. Pra mim, eu perdi meu melhor amigo. O que vocês estão fazendo é desumano, isso é um absurdo. Não deveria ser permitido por lei vocês arrancarem uma presença tão constante e profunda na minha vida como vocês fizeram, como se não fosse nada. As pessoas estão, sim, sofrendo o fim imposto do relacionamento, sabe? E eu penso, isso não muda muito em relação a vício em Instagram e TikTok. Por isso que eu fico curioso para saber a sua opinião, né? Porque é a mesma dependência, né? O mesmo, sei lá, bengala emocional. Vocês lembram que a gente resenhou aqui o livro do Dan Ariely, o Misbeliefs, que é o Desinformação? Eu acho que é muito parecido o perfil do usuário, tá? Não tem nada a ver com inteligência, com classe social, mas com repertório de vida, né? Tendência a ser mais vulnerável, a ser mais carente, a buscar mais suporte onde ele não está habituado a procurar. Então, assim como tem um certo perfil de pessoas que se agarram a determinadas teorias conspiratórias por causa de traumas, por causa do passado, por causa das vivências anteriores dele, eu acho que essas pessoas que se agarram às LLMs dessa forma, assim, com esse aspecto altamente dependente, né, em termos psicológicos, também é por trauma de vida, é repertório, é alguma carência que ele não consegue suprir na vida dele. Então, assim como algumas pessoas têm tendência a se viciar mais, eu acho que tem pessoas que têm tendência a se apegar mais. E eu não conseguiria, gente, eu acho que talvez por eu saber o que é machine learning, porque eu tenho uma visão muito matemática da coisa, eu não conseguiria ter uma conversa, né? Mas é divertidinho quando ele fala que você está absolutamente correto. Nossa, eu fico assim, me achando. Então, né? Lembra daquela tirinha do robozinho, quando a gente falou de cirurgia, robôs cirurgiões e tal, e o cara ali,
Peraí, ChatGPT, você tinha que tirar o meu apêndice, você tirou o meu rim. Você está absolutamente correto. É por Então, aí, isso... é por aí. Você fica assim, puxa, eu estou correto, né? Olha, eu estou corrigindo o ChatGPT, né? Você fica com um pouquinho sei lá, fica mais entusiasmado, né? E eu acho totalmente certo esse modelo ele ser menos isso tudo. O estrago que ele causou em 6 meses, sendo do outro jeito, né? É claro que ele ser mais impessoal e dar a resposta direta, sem ficar ali, né, elogiando cada pensamento bizarro que aparece. A Anthropic fez a mesma coisa, acabou. A OpenAI e a Anthropic, na mesma semana, óbvio, né? Anunciaram a mesma coisa de mudança de comportamento, não ficar incentivando de ideias que o modelo identifica ali que são estranhas. Vamos ver, né? Que bom que isso está acontecendo de um jeito ou de outro, de uma forma mais proativa. Não precisa esperar virar o caso de rede social, né? Ah, a criança está se cortando e com bulimia? Poxa, é um problema difícil de resolver, né? Até ali não fazer nada. Não, as empresas já estão, aparentemente, mesmo que seja, não sei se é fake ou não, mostrando algumas intenções de mudança ou mudando mesmo, que eu acho excelente. Vamos ver se isso continua, né? Procurem terapeutas de carne e osso, de preferência que dê um tapa na sua cara para você acordar para a vida, ao invés daqueles que ficam validando e bajulando, e é muito perigoso, né? Às vezes um bom terapeuta é aquele que conta verdades cruéis na sua cara e te dá um chá de realidade que às vezes você não está enxergando, né? Dolorosa, mas é importante, né? Para você encontrar um caminho e resolver seus problemas. Isso aí. A gente quer saber de vocês as impressões, não só a respeito desse assunto que a gente sabe que ele é incômodo, mas de mão na massa. Vocês usaram o GPT, se vocês preferem esse novo, se vocês estão usando mais esse novo, né? Diferença tanto boa quanto ruim que vocês estão notando também. Traz pra gente, porque é bacana ter esse retrato mais completo. Eu usei o Elisa, lá no CP500, em 1986. Mas eu fiquei 10 minutos naquilo, ele ficava num loop ali, era muito chato e era muito bobo aquilo lá, né? Você se empolga no começo. Gente, não dava para ir mais de 10 minutos. Mesmo uma criança de 10, 11 anos, que era o meu caso, não consegue ir muito longe com aquilo lá, porque era muito boboca. Agora, as LLMs hoje realmente é muito mais perigoso, né? Torcer para dar tempo do pessoal aprender a lidar com isso. Bom, mandem pra gente as impressões, as perguntas em gigahertz.fm/feedback, as notas do episódio, as notícias, as dicas, as ferramentas. Obrigado a todo mundo que mandou. Vocês encontram em gigahertz.fm/adtrabalho/164 ou também nas notas aqui do episódio. Obrigado a vocês que contribuem de diversas formas, com os links, com as matérias, notícias, feedbacks, com as perguntas, também com os reviews, com as avaliações, recomendando o Área de Trabalho. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam esse projeto e vocês, ouvintes, mandando sempre dicas, sugestões, links, comentários, prints, as experiências também, os softwares que vocês usam, isso é fundamental. E não se esqueçam de entrar nos nossos grupos lá, o Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, o IA na Prática do Albert, tem o meu projeto lá no YouTube, Work and Study with Me, o canal no Telegram, manda uma mensagem lá, @BiaCunzi, e peçam o sacolão de links, que eu mando todos os links para vocês, tá? Boa! Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle, e vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos, e até semana que vem.